Ele diz, se os assuntos não forem o mesmo, quem faz isso comete uma heresia. E foi o que o senhor fez. Por quê? O senhor deveria aprender, ou com ele ou com outro, o que é oika. Correlacionar um texto com o outro. Os assuntos são os mesmos? Só um momentinho. O senhor disse que o seu debate seria sem ofensa. Mas dizer que cometeu uma heresia... O senhor deveria aprender. Está sendo ad hominem, está sendo pessoal. Acho que o senhor tem que se ater na interpretação do texto. Sim, mas se faz uma heresia e age de forma errada, eu estou explicando. Então. Se eu fui, pareceu ser agressivo... Está sendo agressivo. Não, sim. Então, eu preciso dizer. Então, senhor, por favor, faça uma exegese mais clara para o senhor ver que o que eu estou falando está correto. Em primeiro lugar... Posso concluir? Assim, ou vai cortar o meu raciocínio? É que assim, eu falo 1 minuto, o senhor fala 5, mas tudo bem, pode, fica à vontade. Fala quantos minutos o senhor quiser. Não é isso, é porque o senhor fez a aplicação de 2 textos, eu estou querendo explicar. Quantos primeiros e últimos há? Isso. Eu estou mostrando que, segundo as regras da hermenêutica, de correlação de textos, o senhor não cometeu o senhor cometeu, vamos dizer, uma gafe. Para dizer que eu estou sendo elegante, uma gafe. Porque o que o texto diz aqui? A palavra não seria bem essa. Seria, o senhor queria dizer uma exegese, não uma exegese. Então vamos lá. O fato da pessoa fazer uma exegese não significa que ela é um herege, ela cometeu um equívoco. Mas quem disse isso não foi eu, foi o professor Euler Lopes. Então, eu estou citando o que ele falou, tá bom? Devia examinar melhor o que ele disse. Então tá bom. Então vamos lá. Isaías 44, o senhor disse o versículo 6, mas eu vou ler até o 8. Assim diz Jeová, tradução brasileira, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Quem como eu proclama desde que estabeleci o antigo povo? E me anuncia e expõe as coisas vindouras que hão de suceder. Anunciem-nas. Vós não vos espanteis nem temais. Acaso não te fiz ouvir há muito tempo? Não te anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura não há outro Deus fora de mim? Não há rocha. Não conheço nenhuma. Qual é o contexto aqui? Jeová estava dizendo para a nação de Israel que ele era o Deus deles e nenhum Deus à volta deles, isso tratava-se dos deuses da Babilônia, está falando nenhum deles. Eu sou o vosso Redentor, eu vou tirar vocês lá da Babilônia. Este é o contexto de capítulo 4, versículo 6 ao 8 de Isaías. Então, por que Jeová disse que ele era o primeiro e o último? Ele estava comparando a ele com os deuses da nação que tinha aprisionado-os. Bom, vamos lá. Não concluí. Agora eu vou dizer o porquê. O senhor quer dar um seminário ao invés do Não, o senhor debate? me fez uma pergunta e não quer deixar eu dar a resposta? Não, eu fiz uma pergunta simples, mas o senhor vem com o negócio de oika, de Euler não sei o quê e tal, fugindo do tema. Não estou fugindo do tema. Então eu fiz uma pergunta clara. Eu fiz uma pergunta clara. No Antigo Testamento, Isaías 44, Jeová Deus diz, eu sou o primeiro e o último. O que significa primeiro? Que antes dele não existe outro. O que significa último? Significa que depois de Jeová, Deus nenhum se formou. Isso é último. Se Jesus veio a ser Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Jesus é o último. Então, sem fugir do assunto. Não estou fugindo. Direto no ponto. Sem citar, não sei o quê. Vamos lá. Quantos últimos existem? Não, se Jeová Deus é o último, e você diz que Jesus virou Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Eu não disse que Jesus virou Deus depois de Jeová. Você disse que ele se tornou Deus. Jesus é um Deus que veio depois. Se a pergunta é clara, direta, e eu queria que o senhor trabalhasse o texto bíblico sem firula, né? Isaías 44:6, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8, disse Jesus, essas coisas diz o primeiro e o último. Quantos primeiros e últimos existem? Não vai dizer nada que ele disse que eu estou fazendo firula? Eu penso que o senhor... Então tá deixa eu dizer uma coisa. Como mediador, deixa-me dizer, o senhor monopoliza o tempo. Não. Bom, eu sou mediador. O bloco e o que eu estou analisando... Né? Não tem tempo agora. Só que o senhor, quando vai falar, o senhor monopoliza o tempo. Não. Então, o senhor tem que dar um tempo para ele, porque aqui é um embate. Sim. Você vai deixar eu falar? Sim, ele me fez uma pergunta. Eu fiz a análise do primeiro e último de Apocalipse. Então, mas o senhor percebe que o senhor não respondeu a pergunta. O senhor ficou estou respondendo. O senhor fica falando do meu amigo Euler Lopes, o senhor foi falando do Isaías, não sei das quantas, o senhor foi trazer regra de hermenêutica, depois o senhor disse que ele está ensinando uma heresia. Você aplica o texto. Você aplica só o texto. Mas eu estou explicando. Aí o senhor perde muito tempo em divagações. Igual vocês estão vendo, a pergunta direto foi... no tema. Quantos primeiros e últimos existem? Porque Apocalipse diz que Jesus é o primeiro e o último, e Isaías diz que Jeová é o primeiro e o último. Eu expliquei por que Jeová era o primeiro e o último em Apocalipse. Agora eu vou explicar por que a sua exegese está errada.
Títulos iguais não significam que tratam-se do mesmo ser. Correlacionar um texto com o outro porque tem o mesmo título, a mesma palavra, não faz que seja a mesma coisa. Agora, Jesus é o primeiro e o último em que sentido? Vamos lá. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus disse que é o primeiro e o último, Jeová disse que é o primeiro e o último. São o mesmo primeiro e o último? Essa sua exegese está errada. Por quê? Porque o contexto dos assuntos são diferentes. Por que Jesus é o primeiro e o último? Porque ele foi morto e passou a viver. Ele foi o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro que Jeová ressuscitou e ninguém mais vai ser ressuscitado por Jeová. Quem ressuscita agora é Jesus. Respondendo à sua pergunta, quantos primeiros e últimos há? Nesses dois textos, 2, porque eles são primeiros e últimos em sentidos e em contextos diferentes. Então, o senhor aplicou o termo primeiro e último para dizer que é a mesma. A correlação está errada. Ok, vamos lá. Acho que qualquer pessoa que está ouvindo esse programa, inclusive os testemunhos de Jeová, entenderam a pergunta e ele está dizendo agora que tem 2 últimos, né? Se Jeová Deus é o primeiro e último, como Deus, conforme você trabalhou lá no texto de Isaías, né? Divindade e tal, ele é o primeiro e último. Jesus, ele é coexistente com Jeová desde o princípio? Eu sei que essa palavra não se aplica à divindade, porque princípio é uma questão temporal e Deus é fora do tempo. Mas a minha pergunta é, se Jesus se torna Deus, então Jeová não é mais o último, porque ele disse que ele é o primeiro e o último Deus. Fora dele não há Deus nenhum. Deus nenhum se formou. Quando é que Jesus passa a se tornar Deus na sua concepção bíblica? Bom, então vamos lá. Voltando ao texto aqui de Isaías 44:6, vou ler novamente. Assim diz Jeová, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Em que sentido ele é o primeiro e o último? Com relação àqueles que as nações acreditavam serem deuses. Nenhum daqueles deuses do Egito, da Babilônia, da Assíria, nenhum deles, Jeová falou, eles não se comparam a mim, neste sentido. Isso é o que o contexto está tratando. Não tem nada a ver com Apocalipse, porque Jesus não está dizendo que ele é o primeiro e o último e fora dele não há Deus. Ele está dizendo que é o primeiro e o último. Minha pergunta dessa vez não tem a ver com Apocalipse, que não ressuscitou. Tá? Minha pergunta não tem a ver com Apocalipse. Eu vou repetir a pergunta que talvez você não tenha entendido. Sim. A pergunta é, se o texto de Isaías está dizendo que fora de Jeová Deus não há outro e que ele é o primeiro e o último, esquece Apocalipse, lá já não deu. Se ele é o primeiro e o último... E fora dele não há Deus. E fora dele não há Deus... Jesus é Jeová, é Deus. Não, você diz que Jesus é Deus, mas não como Jeová. Ok. Jesus é Deus fora de Jeová? Não. Se ele é Deus junto com Jeová, os dois são coiguais na existência? Não. Eu vou explicar agora. Então, em que momento Jesus passou a se tornar Deus? Porque aí, se Jesus passou a se tornar Deus, logo Jeová deixou de ser o último. Sim. O último agora é Jesus. Ele disse, fora de mim não há Deus. Baal estava em Jeová? Não. Aserate estava em Jeová? Não. E Jesus está em Jeová? Tá. Eu vou voltar à explicação lá do Apocalipse 17:3, quando ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, monon alethenon theon, e a palavra monon, ela significa único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então ele está dizendo, Jeová é Deus verdadeiro, sem ajuda, sem companhia, sem ninguém junto dele. Quem é Jeová? O Pai a quem ele estava orando. E Jesus é Deus falso? Não. Jesus também é Deus verdadeiro, mas ele não é monon. Ele precisa do Pai para que ele tenha poder e autoridade. Então Jesus ser Deus não tem nada a ver com Isaías. Por quê? Porque lá ele está falando dos deuses que não tinham nada a ver com Jeová. Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. O Pai deu a ele poder e autoridade, então ele é Deus por causa do Pai. Então não se aplica fora de mim não a Deus, porque Jesus tem poder e autoridade com o Pai, mas ele não é o Pai, como o senhor acredita, e ele não é Jeová. Mas essa acho que não é a pergunta dele. Ele quer saber a partir de que momento
o Filho passou a ser Deus? A partir do momento que ele recebeu do Pai poder e autoridade. Então, porque o único que tem poder e autoridade de forma plena é o Pai. Então, a partir desse momento, Jeová não é mais o último. Porque ele diz assim, ó: eu sou Jeová e fora de mim não há Deus. Nenhum outro Deus se formou. Então, se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor? Ou Jeová Deus, que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim, outro Deus não se formou. É muito claro, e aí, Marcelo, a gente, às vezes, diante de um texto claro, ou você abraça o texto bíblico, o que o texto está dizendo, que fora de Jeová não há outro Deus, por isso ele é o último. Por isso ele é o último. Ele é o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Ele é o último. Não teve Deus do bem além dele. Eu concordo que deuses, o termo Elohim, não sei o que lá, mas eu nem estou entrando nesse mérito, que não é o mérito do nosso assunto aqui. Falar de Azerá, falar de... não é a questão. Eu estou falando do único Deus verdadeiro. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Goel. Goel é Redentor. Rei de Israel é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Sim. Redentor é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Kyrios, que verte como Senhor, é um título usado, é um nome usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tudo isso aqui está mostrando Sim. Cristo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu li o texto lá em Apocalipse capítulo 2, onde Jesus Cristo usa esse mesmo texto. Eu sei que às vezes você tem, com as escamas nos olhos, você não vai enxergar. Só que aqui, você tem que tomar uma decisão agora, diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo assim: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, Deus nenhum se formou. Se Jesus Cristo é Deus verdadeiro, conforme você diz. Não o Deus verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Ele é Deus com Jeová, não sei o que lá. Eu perguntei, e ele passa a existir quando? Não, quando Jeová designou, não sei o que lá. Então, esse texto cai por terra. Então você tem que ou você anula esse texto e defende doutrinas de homens, ou você abraça esse texto com humildade e diz assim: é verdade. Se Jesus é Deus e não há outro Deus formado depois de Jeová, logo ele é Jeová. Você se humilha ou você continua defendendo doutrinas de homens?